volta com o Entre Manas, nesse bate-papo leve, divertido e cheio de conteúdo com a Sônia Custódio. E eu falei isso pra você, né, nos bastidores, falei lá no nosso primeiro episódio. Pra mim, você é um exemplo mesmo de plenitude, né, de uma pessoa que vive com paixão, com carinho, com generosidade, né, todas as esferas aí da vida. Sim. O que é essa vida plena pra você? É difícil, assim, eu fiquei pensando, né, o que representaria, né, Pri, essa vida plena, né, e que plena com um monte de desafios, como todo mundo, né, também, mas para mim se resume numa palavra, que é agradecer, né, eu sempre tive muito esse hábito e sempre agradecer, né, assim, de por que eu tô aqui, porque eu tô aqui hoje, né, agradecer pela vida. Diariamente eu faço minhas orações e eu começo sempre agradecendo mesmo, né? Eu acredito que a gratidão, ela é a porta para esse caminho da vida plena, porque eu acho que você vai agradecendo, você vai reconhecendo que você teve uma bênção, qual tenha sido aquela situação, desde que eu peguei o carro e vim para cá cheguei, tô aqui com vocês, né, que podia ter acontecido alguma coisa no meio do caminho, etc e tal, né, até, sabe, abrir os olhos de manhã, porque a gente vai vivendo nesse, né, a gente falou de, né, tanto nos outros episódios da correria, do dia a dia e tal, e que a gente não para muitas vezes para observar coisas simples, né, que a gente recebe. E só quando você não tem é que você percebe. Verdade, a gente vê muito isso até em depoimentos de pessoas com temas de saúde, né? Nossa, poxa vida, agora eu tô aqui com um problema na perna, não consigo mais andar. Poxa, a gente levanta e anda toda hora, né? A hora que quer. E tantos outros exemplos que a gente pode dar nesse aspecto, né? Então, eu acredito muito que, assim, a gratidão é o caminho para a gente ter essa plenitude, né? Acho que tem uma questão de gratidão, como acho que realmente o principal pilar disso tudo, de você agradecer por tudo e não ficar murmurando, gente. Também acho que essa é outra coisa. Resmungando. A vida ao azar, lembra, né? O hard. É um pouco de atraso, né? A gente precisa que a vida flua. Exatamente. Vamos pra frente, né, Paty? Vamos pra frente. Então, essa coisa de vitimismo, de poxa, porque não sei o quê, aconteceu tal coisa, nasci, tal, aquela coisa, às vezes até de terapia, né, nem nada contra, pelo contrário, super a favor, mas que, porque meu pai, minha mãe fizeram isso, tá bom, fizeram, né, e agora eu vou ficar... Tá feito, tá feito, dá pra voltar? Não volta, que nem no filme, né, não dá pra gente fazer aquele filme do Clique, lembra, né? Não volta, né, aquilo é lindo, mas não volta pra gente refazer, né, ou para as pessoas refazerem. Então, se a gente fica acumulando esse tipo de pensamento, né, ou do murmurar, ou do reclamar, né, ou por que acontece com o outro e não acontece comigo, e vice-versa, né? Eu tenho um episódio que uma vez uma pessoa até da família falou pro meu marido assim, para vocês é fácil, né? Uma pessoa distante, não é da minha família direta, não. Pra você é fácil, né? Porque vocês hoje têm uma casa, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei, e é um tio meu, tá? Que falou pro meu marido. Aí eu olhei bem, eu fiquei tão brava, porque eu falei assim, tá, né? Que nem aquele ditado das pingas, né? Só vê as pingas que eu tomo, vê os tomos que eu levo, né? Porque assim, caramba, né? Teve tanto abrir mão, tanto sacrifício, que não é sacrifício negativo, não, mas tanto esforço. Esforço, essa palavra. Planejamento, né? Esforço, foco, objetivo, sabe? Abrir mão de um monte de coisa, porque, gente, vocês são mães, né? A gente sabe, por exemplo, que quando você ocupa esse papel, você escolhe ter esse papel, você vai abrir mão de outras coisas, né? Então, pra que a gente fica brigando com a vida, né? É simples assim, se eu resolvo ser mãe, esse é o meu papel, eu não vou mais poder sair a hora que eu quiser, fazer as coisas na hora que eu quiser, até que este indivíduo tenha uma independência, né? Porque enquanto ele depende de mim, eu tenho que cuidar desse indivíduo, né? E até porque, de novo, a escolha foi minha, foi eu que, né, tomei a decisão de ir para esse caminho. Então, eu acho que é muito esse lugar de agradecer e não reclamar, né? E parece poliana às vezes, né, gente? A pessoa vai achar assim, nossa, Sônia, que boazinha que você é, né? Não é boazinha, não, mas eu acho que dá mais simplicidade.
tenho raiva, tem hora que eu reclamo, eu tenho todos os sentimentos também que não são do bem, do lado negro da força, eu tenho, não tem nada de bonzinho não, mas eu acho que tem uma maturidade de olhar para isso e calibrar, sabe? Eu acho que essa é calibrar. Tô com raiva agora dessa situação, mas precisa estar nessa dimensão, nessa quantidade de raiva? Vai adiantar? E eu acho que é muito nesse aspecto também a questão de tentar liberar perdão, sabe? Que também é uma coisa muito difícil. É difícil. Muito difícil, porque assim como a gente dá um presente para uma pessoa, às vezes a gente esquece que a gente deu, mas a pessoa lembra, uma situação negativa também acontece isso. Quando você magoa alguém e tal, a pessoa, às vezes a gente esquece, mas o outro... A pessoa não esquece. Não esquece, né? Mas se a gente for ficar alimentando isso também, né, já está comprovado, seja pela neurociência, seja pelo aspecto religioso, que isso não contribui, não rende, não faz nada de positivo, né? Então, tenho situações da minha vida, sim, bem complexas, que já tive que trabalhar muito o tema de perdão, sim, né? E você fala assim, você perdoou tanto a pessoa que você consegue conviver com ela? Não consigo conviver. Mas assim, mas perdoei, deixa ela lá e eu fico aqui. Exatamente. Aqui. Cada vez mais, inclusive, como eu falei antes, né? Então, assim, agora me dou o direito, não vou, né? Mas assim, perdoo, entendo que a pessoa teve lá um motivo de fazer aquilo, ou fez, ok. Mas eu também não sou obrigada a ter essa pessoa do meu lado o tempo inteiro, né? Como uma pessoa próxima e tudo mais presente na minha vida. Até porque o perdão não é sinônimo de convivência, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito isso. Então, eu acho que assim, quando a gente olha, né, para esse aspecto, né, da vida plena, é cada vez mais, sabe, simplificar as coisas também, né? Assim, Isso é maravilhoso. Coisa, né, assim, pra quê? Pra quê? Sabe a pergunta? Né? Sem emaranhado. A pergunta assim, pra quê, né? Eu acho que eu tenho feito muito essa pergunta nos últimos anos. Pra que eu preciso disso? Ou pra que eu quero isso? Pra que é isso? Pra que... É uma auto-pergunta boa, porque senão a gente, de novo, a gente vai e escolhe algumas coisas, não por nós, mas pelo ego, pelo social, pelo entorno, né, assim. Então, acho que tem alguns aspectos que começam a ficar cada vez mais claros nesse sentido, sabe? Então, acho que são esses elementos que levam para esse caminho. Muito bom, muito, muito bom. E o que a Sônia de 2024, 2025 falaria para a Sônia de 30 anos atrás? Ai, meu Deus, menininha! Se a gente tivesse essa chance, né? Seria tão bom. Qual conselho você daria para essa jovem menina? Olha só, até me emociona um pouco pensar, né, assim, olhar para trás, né, depois de tantos anos e tudo mais, né. Bom, quando eu tinha 24 anos, eu já era casada, porque eu casei cedo, como eu falei, casei com 22, né, então eu já era casada, e eu trabalhava bastante na época, eu já era gerente também. Se eu tivesse a Sônia de hoje, indo conversar com a Sônia lá, né, eu diria, acho que uma primeira coisa, eu diria assim, divirta-se mais. Eu abri mão ali, né, assim, não de me divertir, assim, de ir no cinema, no teatro, não é essa diversão que eu tô falando, né, de talvez olhar as coisas com um olhar um pouco mais leve. Tá. Se né? cobrar um pouquinho menos, talvez. Me cobrar um pouco menos, sim, me cobrar um pouco menos, ser menos autoexigente, e eu acho que tem um aspecto, como eu convivi sempre nesse ambiente, como eu era mais jovem, eu sempre também... não tô falando que os outros exigiam, não. Tô falando que eu me achava na obrigação de saber tudo, de superar, não, eu tenho que responder tudo, eu tenho que responder à altura disso. Então, isso era uma coisa que eu vivi, né, do meu jeito, com os meus recursos naquele momento, tá? Então, eu diria isso. E tem um marco disso que é muito importante, né? Quando eu penso nessa conversa das duas, assim, não pare de sorrir. Né? Porque houve um tempo que eu parei de sorrir. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, não é? Visualizar eu consigo. Gente, exatamente. Assim, vocês estão vendo pela telinha aí, mas pessoalmente o sorriso dela é um sorriso maravilhoso, é um sorriso que contagia, assim, que aquece o coração. Eu parei, Paty, e não é que eu parei de sorrir assim, né, assim, não, voluntariamente, sorria, né? Mas eu me observei, e foi um período,
talvez ali meio perto dessa data mesmo, acho que essa coisa da responsabilidade, da formalidade, foi uma época onde eu trabalhava numa empresa, né, no Unibanco, que era um ambiente mais formal mesmo, a gente falou, né, da mulher, era mais masculino mesmo, então eu sempre fui uma pessoa muito séria com essas temáticas, né, de assédio, de não dar, né, assim, sempre tive muita preocupação com isso, né, então eu tinha uma coisa meio assim, sabe, meio brava, assim, meio às vezes assim, né, eu fiquei um tempo com isso. E aí, antes disso, eu sempre fui muito elogiada. Nossa, que sorriso bonito! Nossa, que sorriso bonito e tal. E eu lembro, depois fazendo algumas, né, reflexões de autoconhecimento, que eu fiquei um tempo sem deixar ele aparecer. Porque parecia que ele não representava aquela figura que eu tinha que ser tão séria, né? Então, eu diria pra Sônia, não, cara, não perde isso não, porque isso é seu, isso é uma identidade. Isso é uma coisa que as pessoas reconhecem, né? Tanto que já capturei ele de volta faz tempo. Que bom! Que bom, né? Que bom. Já capturei ele de volta faz tempo, mas eu acho que seriam esses elementos. Eu acho que tem uma questão mesmo, né, da seriedade, né? Como é que eu vou dizer? Não precisa não rir para mostrar que é sério, né? Acho que você pode ser simpático, pode ser agradável, pode caloroso, trazer as pessoas perto de você, pode ser caloroso e ao mesmo tempo ser entregar, fazer teu trabalho. Então eu acho que hoje totalmente eu diria para Sônia, isso é possível, calma, né? Calma, eu diria para Sônia, Sônia, isso é possível, vai assim, porque essa é a tua essência. E eu acho que no final do dia isso, eu acabei voltando para essa essência, sei lá, talvez nessa minha fase, quando eu comecei que eu saí do banco, que eu comecei uma jornada mais de autoconhecimento, como eu falei, ali pelos meus 36 anos, de resgatar essa coisa da essência, né? De uma essência que sim, é mais simples. Eu venho de uma formação mais simples de vida, de família, né? A gente vem disso. E isso é tão bonito, isso é tão poderoso, né? E fazer essa conexão novamente, né? E não me distanciar, não deixar que os elementos, né, tragam muito isso. E é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas que eu atendo, né? O quanto se distancia dessa essência. E não vou pôr culpa em ninguém, mas que assim, às vezes o ambiente corporativo, pelas metas, ele acaba te endurece um pouco, deixando né, um pouco mais assim, claro, e tanto que você vê hoje, né? Os jovens, eles têm dito o quê pra gente? Não, peraí, né? Eu quero ser eu. Né? Eu acho tão bacana isso, acho tão lindo essa possibilidade. Não, mas espera aí, isso eu não quero, isso eu quero, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Então, e eu acho isso super valioso, porque não, você está trabalhando, você está produzindo, você está fazendo as coisas, mas você não está perdendo essa tua essência, né? E eu acho não, eu tenho certeza, eu perdi por um tempo, né? E acho que essa questão do sorriso é o que me marcou claramente, registrou que eu recuperei o bichinho. E que bom, né? Que você recuperei. Sorte a nossa. Acho que era isso, querida. E outras coisas. Daria pra falar um monte de coisa pra Sônia ainda, né? Mas acho que por aí tá bom. Olha, super obrigada. Adorei, pela alegria, pela leveza, né? Energia, Obrigada, super alto astral. Queridas. Novamente eu agradeço, a honra, pra mim é uma honra. Tô super animada de estar aqui. Minha família já tá toda sabendo que eu tô aqui, tô todo mundo orgulhoso. Que delícia. Eles querem que eu tire foto, que mando pra eles. Vamos tirar fotos. Porque, como eu falei, família para mim, de fato, é muito importante, é um valor, né? Sempre foi. Então, desde a família que eu constituí com meu marido, como o resto, né, da galera, porque a gente é uma família grande mesmo. Então, eles estão sempre torcendo aí também. A gente tá sempre torcendo pelo outro, então eles ficam super orgulhosos dessas situações. E com razão. Então, muito obrigada, queridas. Muito sucesso, que essa jornada de vocês seja linda, que vocês construam muito conteúdo, muitas coisas boas para quem vai ouvir vocês aí nessa jornada. Obrigada. Muito prazer, viu? E se você gostou,
da participação da Sônia. Nós vamos deixar aqui, o QR Code do seu LinkedIn. Ok, pode para que as ir pessoas lá. possam acompanhar Isso. o teu conteúdo, né? As tuas reflexões. Eu Foi um falo que o mundo prazer. é tão pequenininho, a gente vai se encontrar por encontrar. aí. A gente vai se né? encontrar por aí. Tô super à disposição. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas respondo. Podem me procurar, dar referência, né? Ó, vi lá no podcast, que aí fica mais fácil da gente localizar. E tô super à disposição. Super obrigada. Beijo, Tudo de queridas. maravilhoso Muito pra obrigada. você. Obrigada. Pra nós. Pessoal, até a próxima.